Obrigado, boa noite. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: meu sonho é um domingo desse você me pagar uma janta. Um abraço aí quem está do seu lado, diga: é um sonho que eu tenho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. 1 aos Crônicas, capítulo 21. Quero repartir uma palavra no coração de vocês, que se puder dar um pouquinho mais de retorno só para mim, só um pouquinho. Uma palavra que tem sido um rema de Deus para mim durante alguns anos já. Eu tenho sido muito edificado por essa palavra. Na verdade, pela verdade que nós encontramos nesse texto, nessa história. 1 Crônicas, capítulo 21. Olhe para cá, antes de nós lermos esse texto. Algumas pessoas, eu não conheço a vida de cada um de vocês. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Eu já li ela mais de 60 vezes. E todos os dias eu tenho um tempo assim muito gostoso com a leitura da palavra. E eu fico estudando a vida dos homens e mulheres de Deus, buscando inspiração, buscando exemplos, transformando alguns deles em mentores na minha vida. E vários homens de Deus narrados na Bíblia me chamam muita atenção. Um dos que muito me chama atenção na Bíblia, que talvez seja igual para você, é a pessoa de Davi. A vida de Davi é muito interessante, a vida de Davi. Davi, ele cometeu alguns pecados e erros na vida dele. Na verdade, pecados e erros que todos nós cometemos. Agora veio o retorno. Pecados e erros que todos nós, que muitos de nós já cometemos. Talvez alguém esteja aqui hoje e você já tenha cometido um pecado, ou alguns pecados semelhantes a Davi. Davi foi um grande homem de Deus, mas dos poucos talvez que Deus resolveu expor a vida dele. Já pensou se a Bíblia diz que uma das razões pelas quais nós seremos julgados na eternidade diante do trono de Deus é por tudo aquilo que nós, pelos nossos atos, pelas nossas obras aqui na terra. Nós seremos julgados por 4 coisas. Uma delas, nossas palavras, nossas omissões, nossos atos e nossos segredos. Eu não vou pregar sobre isso hoje, tá? Olhe para mim. Mas a Bíblia diz que um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus. E há 4 textos na Bíblia que falam de 4 tipos de razões pelas quais nós seremos julgados diante de Deus. Seremos julgados pelas nossas palavras. Tudo que você falou de alguém, tudo que você falou contra alguém, tudo que você falou de mal, um dia nós estaremos diante do trono de Deus e tudo isso está relatado lá. Isso é muito forte. Um dia nós estaremos diante do trono de Deus, e a segunda razão pela qual nós seremos julgados, todos nós, os salvos, será pelas nossas omissões, por aquilo que nós não deixamos de fazer. Jesus disse: tive fome, mas não me deste de comer, tive sede, mas não me deste de beber. Por exemplo, todas as pessoas que conviveram à sua volta, que
você não disse sobre Jesus para elas, o sangue delas vai recair sobre vocês um dia. São as coisas que nós omitimos durante a nossa vida. Uma outra coisa que nós seremos julgados diante do trono de Deus é pelas nossas obras, o que nós fizemos. E a última coisa que nós seremos julgados por 4 coisas, serão pelos nossos segredos. E talvez os homens aqui tenham mais segredos e desejos incubados do que as mulheres. Desde desejos sexuais, porque talvez você não tem 2 mulheres na prática, mas tem 2 mulheres na cabeça. Um dia nós seremos julgados por essas 4 coisas no trono diante do trono de Deus, cada um de nós. Um dia Deus resolveu expor a vida de um cara chamado Davi. Ainda bem que ele não me escolheu. E talvez ainda bem que ele não te escolheu. Porque já pensou se Deus resolvesse escrever na sua palavra e expor tudo o que você falou durante a sua vida, de pessoas, todas as omissões que você fez, todas as obras erradas que você praticou? Agora, para nós os homens, talvez pior que as mulheres, todos os nossos segredos. E Deus então um dia resolveu pegar um sujeito chamado Davi. Ele precisava escrever a sua palavra. Ele precisava deixar na sua palavra exemplos, princípios para nós praticarmos e não praticarmos. Ele escolheu vários. E um dos que ele escolheu com talvez mais intensidade para expor a vida foi Davi. Por exemplo, se na Bíblia não tivesse sido exposto todos os pecados de Davi, como o seu adultério, Davi tinha uma moral um pouco mais legal com todo mundo. Eu não duvido que estou diante de alguém aqui que um dia foi um adúltero, um ladrão, um beberrão, um maldizente. Você se converteu, veio para cá. Sua vida nunca foi exposta. Talvez você já abriu lá no encontro com Deus. Mas um dia Deus pegou um cara chamado Davi e resolveu rasgar a vida dele inteirinha na Bíblia. E quando a gente olha para Davi, se Davi fosse dos nossos dias hoje, você acha que Davi seria pastor, irmãos, das nossas igrejas? Um cara que mandou matar um homem, porque ele deitou com a mulher e engravidou a mulher do cara. Você acha que Davi teria chance no seu ministério aqui? Difícil, né? Mas sabe o que Deus disse aqui na sua palavra? Desculpa. Sabe o que Deus disse aqui na sua palavra? Foi o único homem. Você sabia disso? Foi o único homem que Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Como ele pode ser um homem segundo o coração de Deus se o cara adulterou, mandou matar Urias, derramou sangue? Mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Durante um período da minha vida cristã, jovem, eu comi a Bíblia. Num ano só eu li 13 vezes a Bíblia. E eu um dia fiquei indagado com essa história de que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu falei: Deus, como alguém pode ser segundo o seu coração, cometendo tanta caca como Davi cometeu? E depois de muito estudar e pensar e raciocinar com meus botões, eu cheguei numa conclusão pessoal. Talvez não seja a sua, mas a minha é: a razão pela qual Deus chamou Davi de o homem segundo o seu coração é porque Davi foi o único homem, único, nenhum outro homem antes dele intentou fazer o que ele intentou fazer, que eu vou te contar agora. Foi o único homem que um dia desejou trazer Deus para morar com ele na terra. Que loucura, cara.
A maioria das pessoas são apaixonadas por Deus, querem ir morar com Ele no céu. Mas Davi disse assim: sabe Deus, eu queria trazer você para morar comigo na terra. Então ele decide construir uma casa para Deus. Você sabia que não havia templo antes de Davi? O máximo que eles tinham era um tabernáculo. Então ele resolve construir uma casa, um templo magnífico. Porque ele queria trazer Deus para habitar com ele na terra. Que coração! A maioria dos salmos são de Davi. Mas como eu e você, Davi, que somos pessoas que têm buscado ser segundo o coração de Deus, de todas as coisas que foram reveladas e despidas sobre os erros de Davi, uma delas muito me impressiona e mostra para nós que nós também caímos nos mesmos erros, estamos sujeitos às mesmas falhas que Davi teve. E eu quero ler com você um momento da história de Davi, em que Davi faz uma das maiores cacas da vida dele. Então eu queria convidar você para ler comigo o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 em diante. Leia comigo esse momento. Então Satanás se levantou contra Israel. Olhe para mim. Olhe para cá. Satanás, eu queria que ninguém conversasse, para você não ser roubado, porque tudo que Satanás quer é que você seja roubado dessa palavra hoje. Satanás, ele sempre estará à sua volta tentando te pegar. Satanás sempre está à espreita da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a luta de vocês não é contra a carne nem sangue, mas é contra Satanás. Nós somos a igreja de Deus, você é a igreja de Deus, sua família é a igreja de Deus. A Bíblia diz assim que Ele está ao nosso derredor buscando alguém que possa tragar. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse assim: Satanás está rodeando tua vida, cara, ele quer pegar você. Arnold, deixa eu dizer uma coisa para você, a tua equipe ministerial. Se tem alguém que nunca vai descansar e não tem descansado para tentar destruir vocês como igreja, é Satanás. Por isso, constantemente Satanás está tentando pegar uma área da igreja. Às vezes ele vem e traz um motim de fofoca, às vezes traz um motim de rebelião, às vezes tira a gente e leva embora, às vezes ele coloca um líder contra o outro. Se a gente pudesse ver os bastidores espirituais do que acontece na igreja, das forças espirituais que estão se levantando contra a igreja de Deus, vocês não têm noção de quanto Satanás quer ver destruir seu casamento, quanto Satanás quer ver você separado da sua esposa, seus filhos longe de Deus. Satanás nunca descansa, queridos. Ele fica o tempo todo incitando, tentando encontrar uma mente. Presta atenção nisso. Satanás sempre está tentando encontrar uma mente que ele possa alojar e conseguir encontrar um espaço. Todos os problemas que vocês tiveram como igreja até hoje começou por uma mente. Deixa eu ajudar você a entender o caminho de Satanás. Ele vai tentar pegar alguém. Ele pega algum que dissemina para o outro, que dissemina para o outro. Às vezes ele vem e pega uma ovelha, às vezes ele vem e pega um líder do ministério. Está tudo bem no ministério de louvor, ele vem e pega um do ministério de louvor. Diz assim: eu preciso trazer uma confusão nesse ministério. Estão me louvando demais, estão servindo a Deus demais. Às vezes ele vem e pega um pastor da equipe. É só olhar para o ministério de Jesus, é só olhar para como Satanás agia. Nesse determinado momento, olha o que a Bíblia diz aí: levantou-se Satanás. É como se Satanás estivesse no inferno e tivesse uma lousa, um quadro, e ele foi lá e escreveu no quadro: demônios, hoje nós estamos subindo para a terra para catar Davi. Hoje nós vamos pegar Davi. E a Bíblia diz que Satanás veio e incitou, ou seja, ele entrou com um pensamento que provocou um sentimento em Davi extremamente sutil.
Diz assim: e veio Satanás e induziu Davi para levantar o censo em Israel. Pastor, qual o problema de levantar um censo? De saber quantas pessoas tinham. Era um censo diferente. Preste atenção. Quando Davi foi separado para ser rei, pode dar um pouquinho mais de volume para mim, por favor? Quando Davi foi separado para ser rei, ele recebeu uma palavra de Deus. Diga comigo assim: uma palavra. Posso ouvir vocês mais forte? Mais uma vez. Sabe o que eu e você precisamos? Em qualquer situação da nossa vida, uma palavra de Deus. Um exemplo, só um exemplo. Você pegou um câncer. Se você ouviu uma palavra de Deus: eu estou te curando, morreu, acabou o câncer. Se você estiver no meio de uma crise e vir uma palavra de Deus: eu vou resolver essa situação, acabou. Tudo que você precisamos é de uma palavra. Eu chego a arrepiar. Tudo que eu preciso é de uma palavra. As minhas filhas, as minhas duas menores filhas, há 4, 5 anos atrás, a mais nova tinha 14 anos, elas iriam morar nos Estados Unidos por um período. Agora você imagina, uma tinha 14 anos, a outra tinha 17 para 18, as duas menores, ficar morando nos Estados Unidos. Você imagina a cabeça de um pai. Vários irmãos da minha igreja chegaram para mim: pastor, o senhor vai mandar sua filha com 14 anos para morar sozinha nos Estados Unidos? O senhor ficou louco. Se aconteceu um negócio lá. E eu confesso que eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Me lembro até que um amigo meu aqui de Curitiba ligou para mim: rapaz, põe suas filhas para assistir um filme aí, que chama-se do cara que a filha vai para um negócio de droga e tal. Alguém lembra o nome? Busca Implacável. E aí eu pus minhas filhas para assistir Busca Implacável. Quando eu vi o filme, é que eu fiquei apavorado. Meu Deus do céu, né? Aí eu estou debaixo dessa crise. Libero ou não libero? Elas se liberam ou não liberam? E um domingo à tarde eu estou indo para a igreja de carro, toco o telefone, eu estou na pista, atendo o telefone. Um amigo meu, que fazia tipo 1 ano e meio, 2 anos que eu não falava com ele, disse assim: Arão, estou te ligando rapidinho, você pode falar comigo só um minutinho? Encostei o carro, ele falou: pode falar. E eu estava numa crise, porque eu tinha que resolver até na segunda-feira delas irem ou não. Estava numa crise com esse negócio, insegurança total. Aí ele disse assim: cara, faz tempo que eu não penso em você, mas essa noite eu tive um sonho com você. Sonho louco, cara. Eu sonhei que estava você e sua esposa numa rua que não tinha ninguém, era uma rua tipo deserta, um asfalto, com casas, era um lugar residencial. Estava você e sua esposa conversando na calçada e 2 crianças brincando, andando de bicicleta. E essas 2 crianças no sonho eram 2 filhas suas. E de repente no sonho vocês estavam de costa para a rua e suas filhas andando de bicicleta, brincando. Veio um carro em alta velocidade e no sonho começou a me dar uma agonia, porque esse carro ia atropelar as 2. Só que enquanto elas brincavam e o carro veio em alta velocidade, você e sua esposa não viam. E foi me dando um pane no sonho, porque vocês não viam. Eu tinha vontade de acordar e falar assim: ah não, vai matar as 2. Só que de repente um anjo vem e traz as 2 para a beira da calçada, o carro passa e as 2 ficam ilesas. E Deus mandou te dizer, no entendimento do meu sonho, para você não se preocupar com suas filhas, que Ele vai cuidar delas. Tudo que eu precisava era de uma palavra. Elas foram embora para os Estados Unidos, ficaram 7 meses lá e nada aconteceu com elas. Mas eu recebi uma palavra. Eu dormia feito um anjo sem me preocupar com elas, porque cada vez que vinha eu lembrava de uma. Coloca as 2 mãos no seu coração. Olha para mim com as 2 mãos no coração. Diga assim: tudo que eu preciso. Mas diga com vontade, crendo no que você está ouvindo. Tudo que eu preciso é de uma palavra de Deus. Amém? Então olhe para mim. Davi, ele quando assumiu o trono de Israel, ele recebeu uma palavra. Das muitas palavras que ele recebeu, presta atenção aqui, ó. Olha a palavra que ele recebeu de Deus. Davi, a minha mão estará com você
todos os anos em que você reinar sobre Israel. E todas as vezes que você se levantar para lutar com guerra contra uma nação inimiga, em todas as vezes eu te darei a vitória. Cara, olha a palavra que esse cara tinha. O próprio Deus diz: todas as vezes que uma nação se levantar contra você e vir guerrear contra Israel, se é você que está no comando, eu te darei todas as vitórias. Essa era a palavra que ele tinha. Agora olha para cá. Ele já tinha conquistado várias conquistas, tinha destronado vários reinos, tinha lutado muitas guerras, mais de 15, 16 guerras, e vencido todas, porque ele tinha uma. Agora olhe para mim. Nesse texto diz o seguinte: que Satanás vem e incita ele. Deixa eu lembrar você de um versículo. É o que a palavra de Deus diz nos Salmos: seta que voa de dia, dardos inflamados do maligno, que vem sobre a nossa mente. Então vem um sentimento um pensamento na mente, um sentimento no coração, e ele tem um desejo, incitado por Satanás, de fazer o quê? Levantar o censo em Israel para saber quantos homens prontos para desembainhar uma espada ele tinha, porque estava diante de uma nova guerra. Por que ele queria levantar o censo? Porque ele queria ter certeza se ele tinha homens suficientes para entrar na guerra e ganhar a guerra. Algum problema com isso? Não, se ele não tivesse tido uma palavra de Deus. Qual foi a palavra que ele teve de Deus? Todas as guerras que ele entrasse, independente de quantos ele tinha ou não tinha, a vitória seria dele. Amém ou não? Essa era a palavra que ele tinha. Agora Satanás vem e lança na mente dele, incita ele para que ele levante o censo. Faz o censo, levanta, conta quantas pessoas você tem. Você é louco de entrar numa guerra sem saber quantos homens você tem pronto para a guerra? Olha o que Davi faz. Quando vem esse sentimento vindo da parte de Satanás, ele chama o seu capitão e diz: capitão, eu quero que você levante o censo de todo Israel, porque eu não posso entrar nessa guerra sem saber quantos homens eu tenho. O capitão olha para ele, o seu primeiro comandante, diz assim: rei, de boa, cara, você não vai me fazer esse negócio. Porque o próprio capitão dele sabia e conhecia a palavra que Deus tinha dado para ele. O próprio capitão sabia que Deus tinha liberado uma palavra sobre ele, que ele nunca precisaria fazer contagem de ninguém, porque Deus sempre daria vitória para ele. O capitão olha para ele e diz assim: Davi, não faz isso, cara, porque isso vai magoar o coração de Deus, e Deus vai ficar muito irado com a gente, cara. Esse pecado vai cair sobre nós. Mas a Bíblia diz, vou encurtar. Eu queria que você lesse o capítulo 21 e 22 depois em casa, ok? Olhe para mim, eu vou encurtar, olhe para cá. Então o capitão diz: Davi, não faz isso, cara, não me põe nessa enrascada. Mas a Bíblia diz que Davi permanece duro, insiste com o capitão e diz assim: eu estou te dando uma ordem, eu sou rei, eu quero que você vai contar. A Bíblia diz que ele sai contrariado, e ele começa a contar o número de homens. Ele não termina de contar de todas as tribos. Ele volta para Davi e diz assim: tem tantos. Ele nem faz o serviço direito, de tão contrariado que ele estava com a ordem que Davi deu, que era contrária a Deus. Quando ele dá o número, a Bíblia aí diz, depois você vai ler em casa, tá? Olhe para mim. A Bíblia diz que Deus fica muito magoado. Deus diz assim: eu não acredito que ele fez isso, cara. Eu não acredito que ele teve a capacidade de levantar o censo para saber se ele tinha homem suficiente para entrar nessa guerra. Eu não acredito que ele não confia mais em mim. O espírito de incredulidade conseguiu encontrar lugar no coração dele.
Qual foi o pecado de Davi? Incredulidade. Eu preciso saber se realmente eu tenho um número de pessoas suficientes para entrar nessa guerra. Eu vou fazer conta, porque se eu não fizer conta, eu não vou entrar na guerra. Ele, com isso, teve essa atitude. Eu não confio mais no que a palavra de Deus diz sobre mim, mas eu prefiro fazer conta. E a Bíblia diz que Deus fica tão chateado, mas tão magoado, que Deus chama o profeta e diz para ele: você vai até Davi e vai dizer para ele que eu estou muito chateado, e que o que ele fez feriu demais o meu coração, e ele vai pagar pelo que ele fez. Dessa vez ele paga o que ele fez. Deus olha para o profeta e diz assim: você vai lá e vai dizer para Davi o seguinte: como você não confiou em mim e deixou a incredulidade, que foi uma estratégia de Satanás conseguiu achar lugar no seu coração, e você fez o que não deveria de fazer, você vai colher as consequências disso. E eu vou te dar três coisas, e você vai escolher uma das três. Qual das consequências você quer? Você sabe qual foi as três coisas? Deus disse para ele assim: ou você terá 3 anos de fome e miséria sobre toda a terra. Não vai chover, vai ter miséria e fome sobre toda a nação de Israel. Ou você terá 3 meses, em que os seus inimigos vão vir lutar contra você, e você vai perder todas as guerras que você lutar nos próximos 3 meses. Ou durante 3 dias, eu mesmo vou visitar você com meu anjo e vou liberar uma peste. Alguém quer isso? Daí vem o versículo que muitos de vocês conhecem, que Davi disse: melhor é cair na mão de Deus do que na mão do inimigo. Cair nas mãos da miséria eu não quero, nem dos meus inimigos eu quero. Então eu prefiro 3 dias caindo na mão de Deus. O profeta volta com a resposta e diz para Deus: Davi disse que quer cair na sua mão 3 dias. Sabe o que acontece? Deus manda o anjo dele com uma espada, e esse anjo para em cima de um lugar chamado a Eira de Ornã. É um sítio onde morava um israelita chamado Ornã. O anjo paira, a Bíblia diz que o anjo paira flutuando entre o céu e a terra, flutuando em cima da Eira de Ornã. Ele desembainha a espada e mira a espada para a nação de Israel, e só numa noite morreram 70.000 homens que pegaram a praga. Eu não sei se é ebola, eu não sei qual foi a praga. Foi uma praga, uma enfermidade mortal. 70.000 homens morreram só no primeiro dia da praga. Agora, deixa eu tentar te ajudar. O que é isso? Que a gente lê Bíblia, a gente não percebe as coisas. Eu preciso te ajudar. Eu vou tentar te ajudar usando uma ilustração. Há uns 20 anos atrás, eu tinha só a minha menor filha e as 2 menorzinhas. Eu fui para a praia com a minha família, e um casal da igreja. Nós alugamos um apartamento ali no litoral norte, em Ubatuba. Nós chegamos numa terça-feira, dormimos. No dia seguinte, umas 5 horas da manhã, nós acordamos, porque tinha uma pousada bem do lado do apartamento onde nós alugamos. E chegou uns mineiros lá, chegou 5 famílias, que eram 5 irmãos e irmãs, 5 famílias, com os filhos, com os netos.
Vieram tudo para passar uma semana na praia. 5 horas da manhã acordou todo mundo, porque eles chegaram, descarregaram mala, barulheira. Enfim, 9 horas da manhã, foi eu e minha esposa para a praia. Eles tinham chegado umas 5 horas que eu olhei no relógio. Vamos para a praia, montamos nossa barraquinha, eu, o casal da igreja, estamos ali. Quando deu umas 10 horas, daqui a pouco veio os mineiros todos. Os 5 maridos com as esposas, com os filhos, aquela farofeira. Aí montaram a barraquinha deles perto da nossa, e aquela brincadeira, tudo em família, até um tempo gostoso deles lá. Quando deu umas 11h30 mais ou menos, e eles encharcando, um dos pais de família daqueles mineiros entra na água e começa a afogar. O outro vai tentar salvar. Resumindo a história, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Morreu 5 pais de família. Eu nunca vi uma desgraça daquela na minha vida. Você tem noção do desespero na praia? Não acharam o corpo de 4. Ficaram 3, 4 dias tentando achar o corpo. Foi a pior viagem de férias da minha vida, porque as madrugadas todinhas você só via mulher e filhos chorando luto dos 5 maridos que tinham morrido. Posso tentar te ajudar? Nessa história que eu estou te contando, morreu 70 mil homens. Você tem noção do que é 70 viúvas mais os filhos chorando? E quem tinha feito a caca? Dá para você entender a cabeça de Davi? O desespero desse cara? A Bíblia diz que Davi entrou num desespero tão grande que ele começou a ver 70 mil homens morrendo, as viúvas cobrando: você é louco, tá vendo? Você foi provar a Deus. A Bíblia diz que Davi se veste de pano de saco, se joga em cinzas, e ele começa a entrar em desespero, chorando ele e os seus homens: Deus, que caca que eu fiz, meu pai. Deus, pelo amor de Deus, não mata mais ninguém. Davi começa a entrar num desespero. Choro em Israel. Você tem noção do que é 70 mil viúvas, filhos chorando a morte, e a praga matando gente. Davi entra num desespero louco. No meio dessa crise, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava sobre a eira de Ornã, com uma espada desembainhada, e daquela espada liberava a praga. Sabe por quê, irmã? Sabe por quê que aconteceu isso? Porque o diabo conseguiu encontrar um lugar na cabecinha dele, que desceu para o coração e levou ele a fazer conta do que Deus não queria que ele fizesse conta. Porque a incredulidade, olhe para mim, porque a incredulidade fere o coração de Deus. Ele tinha tido uma palavra: eu te darei a vitória durante todos os dias da sua vida nas guerras. O que ele vai fazer conta? Se ele tinha uma palavra. Irmãos, a coisa foi tão impressionante. Olha para cá, deixa eu tentar te ajudar. A coisa foi tão impressionante. Você já viu o anjo ficar comovido? A Bíblia diz que o próprio anjo, o anjo do Senhor que estava em cima da eira de Ornã, entre o céu e a terra, com a espada desembainhada, o anjo vendo a desgraça, a Bíblia diz que foi tão forte que Deus se arrependeu do que ele estava vendo. E você, talvez com a sua teologia, diz assim: Deus não se arrepende, é uma palavra antropomórfica. Não sei. A Bíblia diz que foi tão forte a situação que Deus se arrepende. Que eu fiz? O anjo vê, provavelmente, o olhar de Deus, o desespero de Davi e o desespero dos que estavam morrendo. O próprio anjo tem uma ideia. Você já viu um anjo dar uma ideia para alguém sair do enrosco? O anjo olha para Gade, o profeta, e diz assim: ei, Gade, só tem uma forma de Davi acalmar esse trem. Fala para Davi correr e fazer uma oferta para Deus aplacar a ira. Gade olha para o anjo assim: você acha que vai resolver? O anjo diz: fala para ele correr, cara. Aí o profeta chega para Davi e diz assim: Davi, faz uma oferta para Deus, cara, e pede para ele aplacar e te perdoar. Davi diz: será que vai resolver? Diz: o anjo que deu a ideia. A
Bíblia diz que Davi vai em direção aonde o anjo está e ficava em cima da eira de Ornã. Era um pedaço de terra. E a Bíblia diz que estava lá Ornã com os seus filhos. E quando Ornã vê Davi chegando, ele entra em desespero. E Davi chega para Ornã e diz assim: ei, Ornã, cara, você está sabendo o que está acontecendo? Torre aí, não tem nada, você que se vira aí. Você que fez essa caca, velho. Olha, se vira. Ele diz assim: Ornã, é o seguinte, cara, eu preciso fazer um sacrifício para Deus, para ver se essa coisa resolve. Eu quero comprar a tua terra. Me vende a tua terra, porque eu vou fazer uma oferta para Deus aqui. Ornã olhou para Deus: irmão, você numa situação dessa ia querer ainda negociar a terra? Ornã olha para Davi e diz: negociar? Pode ficar com a terra de presente. Inclusive te dou a lenha, te dou os animais. Fica com tudo, só me deixa sair correndo daqui com meus filhos. Se vira com Deus, cara, sei que entrou nessa. Pode ficar, não quero nada. Davi não podia se aproveitar? Davi não podia ser um aproveitador? Então vai embora, me dá a terra. Davi olha para Ornã e diz uma frase que muitos de vocês conhecem. Davi olha para Ornã e diz assim: não vou servir, não vou dar nada para Deus que não me custe alguma coisa. Quanto você quer da terra? Me fala o valor exato da terra. Ele diz: é tanto, toma aqui o valor. E a Bíblia diz que Davi vem e faz uma oferta a Deus na terra. Quando ele faz a oferta, a Bíblia diz que Deus fala para o anjo: para! Guarda a espada. O anjo guarda a espada. Pode parar, praga. Ele me fez uma oferta. Deixa eu te falar algo. Muitos de nós fazemos as mesmas coisas. Eu queria que todos olhassem para mim. Meu recado aqui hoje é mais curto do que você pode pensar. Olhe para mim em nome de Jesus. Eu e você temos uma palavra: se me fores fiel nos dízimos e ofertas, eu abrirei as janelas dos céus e te abençoarei. Bendito será na terra, na cidade, no campo. Provai-me nisto se eu não te abençoarei. Mas todos os meses, uma boa parte de vocês pegam o salário e começa a fazer conta. Dá mais volume para mim, filho, por favor. Começa a fazer conta. Se eu tirar o dízimo, cara, como é que eu vou ficar o mês? Se eu tirar a primícia, como eu vou passar meu mês? Sabe o que é isso? Incredulidade. Nós cantamos uma canção aqui. Cadê a nossa ministra de louvor? Ela está aqui? A loirinha foi embora? Rosana está aqui? Ah não, então pode deixar ela lá. Ela está trabalhando? Tá, então pode deixar. Alguém me lembra aquela música? Nós cantamos uma música dizendo assim: eu confio em Jesus, alguma coisa assim. Eu creio. Você crê mesmo? Estava aqui. E nós estamos cantando. Você pode cantar um pedacinho dessa canção? Presta atenção. Por favor, presta atenção. Creio em ti, Jesus. Vamos todos juntos? E no que farás. Mais uma vez, creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Pare um pouquinho, olhe para mim. É só canção? Você canta, mas não vive? Se você crê, por que você não dizima? Por que você dizima um mês e fica 3 sem dizimar? Você não pode cantar essa música. Você tem que parar de cantar ela. Você tem que mudar a letra dela.
De vez em quando eu creio em ti. Jesus, um mês eu creio, 3 eu não creio em ti. Jesus, um mês eu primicio e creio, outro mês eu não creio não em ti. Você pode cantar essa música? Porque a gente canta, mas não pensa o que canta mais. Você pode cantar essa canção comigo? Está sentindo Deus falando nesse lugar? Vamos cantar? Vai lá, filha. Todos juntos. Quero ver se você vai cantar agora. Vamos lá? Creio em ti, Jesus. Eu quero ouvir a igreja cantando o mais forte que você pode. E no que farás em mim. Pode ser mais forte? Creio em ti, Jesus. Você crê no que nós estamos cantando? Pode ser mais forte? E no que farás em mim. Quantos aqui creem? Creio em ti, Jesus. Levante as suas mãos aos céus e diga isso. E no que farás em mim. Deixa fluir esse louvor diante de Deus. Diga para Ele. Creio em ti, Jesus. Que farás. Quantos podem levantar as duas mãos e fazer disso uma palavra declaratória? Creio em ti, Jesus. E no que farás em mim. Olhe para mim. Abra as suas duas mãos assim, olhe para cá. Olhe para cá. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Espírito, me ajuda, pelo amor de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, rogo-vos pelo amor de Deus, irmãos. Olhe para mim, com as mãos abertas. Sabe o que eu e você precisamos? De uma palavra. Se Ele disse algo sobre você, vai acontecer. Você entende isso? E Ele diz, se me fores fiel nos dízimos e ofertas, eu abrirei as janelas dos céus e te abençoarei. Ou você crê, ou você não crê. Mas Satanás, todos os meses, te visita lá, para tentar induzir você a não acreditar nessa palavra, e fazer conta. E aí você começa a fazer conta. Mas se eu dizimar, como é que eu pago isso? Se eu primiciar, como é que eu faço isso? Se eu dizimar, como é que eu passo o mês? Fez conta. E se você faz conta, é porque você não crê. Não tem meio termo, irmão. Você entende o que Deus está falando essa noite? Ou você crê no que diz a palavra, ou então sabe o que você tem que fazer? Voltar para casa, pegar as páginas da Bíblia que falam sobre dízimo, rasgar e tirar da sua Bíblia e ficar sem elas. Se me fores fiéis, eu abrirei as janelas dos céus e te abençoarei. Bendito será na cidade, no campo, eu te abençoarei. Ele diz e acabou. Creia, para de incredulidade, para de ferir o coração de Deus. Obrigado por poder estar nesse lugar, Senhor. Oh, nos enche, Deus. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Obrigado porque expuseste a vida de Davi em nosso favor. Irmãos, olhe para mim. Estou acabando. Meu Deus. Olhe para mim, por favor. Quando esse negócio acaba, depois você lê em casa, tá? Quando cessa depois da oferta, no capítulo 22 diz assim: que
que Davi estava lá na ilha de Ornã. Ele tinha acabado de fazer o sacrifício. Sabe o que ele fala? Eu vou construir aqui um templo para Deus. Vou guardar tudo. Vou juntar dinheiro. Vou juntar prata, ouro, madeira, pedra. Eu vou construir aqui em cima desse lugar um templo para Deus. Nunca mais vou deixar de confiar nele. Por isso que ele constrói o templo. Meu Deus. Espírito Santo, eu estou diante de uma geração de fiéis. E eu profetizo que o espírito de incredulidade que provoca infidelidade suma desse lugar em nome de Jesus. E não encontre lugar de repouso na mente, nem nos sentimentos, no coração de ninguém aqui. Arreda-te desse lugar, seu desgraçado, em nome de Jesus.